Hoje vamos analisar um dos bancos mais antigos aqui do Brasil e que também está entre os maiores do segmento bancário. Então, se você está em dúvida se vale a pena investir no Banco BMG, esse vídeo de análise agora pode te ajudar. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, e não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar o Banco BMG. Aqui na análise vamos ver uma breve história do Banco BMG, dados da Bolsa de Valores, suas fontes de receita, resultado mais atualizado que é o do quarto trimestre de 2022 e consequentemente fechamento do ano. Vamos ver sua situação atual, o histórico da sua receita, lucros, margem e ainda seus dividendos, que esse ano de 2022 foram bem maiores. E no final da análise eu faço checklist como se fosse um resumo sobre o Banco BMG e também passo a minha opinião pessoal sobre investir nele. Então fica aqui até o final de nossa análise. Lembrando que eu foco aqui exclusivamente nos resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre a análise de empresas da bolsa que eu sempre trago aqui, se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma análise das empresas da bolsa que eu sempre trago aqui. O Banco BMG foi fundado em 1930 em Belo Horizonte, Minas Gerais, como um banco de crédito pessoal para funcionários públicos, e nos anos seguintes o banco foi expandindo suas atividades em outros estados brasileiros e começou a oferecer serviços bancários mais amplos, como uma conta corrente, a parte de captação e investimentos. Quando foi em 2012, o Banco BMG se uniu ao Banco Itaú, e aí sim eles fizeram uma joint venture e criaram o Banco Itaú BMG Consignado, que oferece empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. E hoje o Banco BMG é um dos principais bancos aqui do Brasil e conta com uma rede de mais de 3 mil correspondentes bancários em todo o país e oferece ainda uma ampla gama de serviços financeiros que já a gente vai comentar aqui. Atualmente o Banco BMG é controlado pela família Guimarães com 82% das ações, né? Grande parte fica com essa família, 17,8% ficam com os acionistas minoritários, sendo que apenas 0,3% das ações ordinárias ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Eu sei que os bancos já têm um free float nas ordinárias baixo, mas 0,3% é muito pouco. Em relação aos seus dados da Bolsa de Valores, o nome da empresa é o Banco BMG SA, código de negociação BMGB3 e BMGB4, final 3 para as ordinárias, final 4 para as preferenciais, fundação 1930, setor de atuação financeiro segmento, bancário segmento de listagem é o nível 1, free float 21,39%, 100% de tag along e seu valor atual de mercado é de 1,2 bilhões. Já no quesito fontes de receita do BMG, ele na verdade tem 3 vertentes de produtos comercializados. O primeiro é a partir do varejo, que aí tem o BMG Card, empréstimo consignado, crédito pessoal em conta corrente, produtos de seguradoras, conta corrente, cartão de crédito e débito, antecipação de FGTS e tem PJ Varejos, produtos de investimentos. Já na segunda parte é a do atacado, com antecipação de recebíveis, serviços financeiros, derivativos para empresas, seguro garantia para empresas de médio e grande porte. E por fim temos aqui o terceiro segmento deles, que serão as carteiras descontinuadas, também conhecidas como run-offs, que são aquelas carteiras de empréstimo consignado, crédito pessoal e carteira de veículo, além de, por último, a carteira de empréstimo imobiliário. E no resultado do quarto trimestre de 2022 e o fechamento do ano aqui, que fica muito bom para a gente ver, a primeira coisa que podemos ver é a evolução da quantidade de clientes do Banco BMG, finalizando o quarto tri com 12,3 milhões de clientes. Também apresenta um aumento bem significativo do volume transacionado nos cartões e também nas contas, o que é bem bacana para o Banco BMG, só que daqui a pouco a gente vai passar por os números mesmo. Enquanto isso, vamos ver aqui que ele continua focado no âmbito digital, finalizando 2022 com 8,2 milhões de contas digitais abertas. O BMG também tem uma franquia que se chama Help, é como se fosse mesmo uma loja de crédito e que atualmente conta com 827 lojas, mas se a gente comparar bem com o quarto tri de 2021, ele já está com 49 lojas a menos do que tinha nesse período. E nos desempenhos financeiros temos aqui a comercialização dos produtos bancários em 2022 ficou 7,3% a mais que em 2021, mas em compensação as despesas de captação e de derivativos quase dobraram e o custo do crédito também. Então, juntando esses fatores, a gente pode dizer que a margem líquida também diminuiu entre 2021 e 2022. E nas receitas de despesas operacionais também dá para ver um aumento de 11% nas despesas, fechando 2022 com 2 bilhões de despesas, sendo um dos principais motivos aí o aumento das despesas com pessoal, despesas administrativas e as despesas tributárias.
Um ponto muito importante aqui para os bancos é a carteira de crédito, que fechou em 23,9 bilhões nesse quarto tri de 2022, um crescimento de 49% quando a gente compara com o quarto tri de 2021, sendo que os maiores crescimentos se deram pelo empréstimo consignado e o crédito pessoal, principalmente na parte aqui de cartão de crédito aberto e antecipação de FGTS, que praticamente dobraram entre o quarto tri de 2021 para o quarto tri de 2022. Outro quesito aqui que a gente pode ver é que 36,9% da carteira de crédito do BMG é do cartão consignado, 19,8% empréstimo consignado, 10% atacado e 8,8% empréstimo consignado dos Estados Unidos, e o restante fica assim bem pulverizado, mas é uma carteira de crédito mais diversificada. Na parte de captação total, esse quarto tri de 2022, o BMG registrou um aumento de 40% em relação ao quarto tri de 2021, que também já era de se esperar por conta da maior atratividade dos depósitos a prazo com a alta da nossa taxa de juros. Então já era até esperado que isso iria aumentar. O índice Basileia fechou em 3,5% no quarto tri de 2022, que é bem dentro do estipulado pelo Banco Central, e basicamente o Basileia é a relação entre o capital do banco e o capital de terceiros que está exposto ao risco, e o Banco Central estipula um valor mínimo que é de 11%, então se está acima disso, está tranquilo. No lucro líquido recorrente do quarto tri de 2022 fechou em 73 milhões, lembrando aqui que a gente está olhando o lucro líquido recorrente, que inclusive é bem diferente do lucro líquido IFRS, que são os dados da contabilidade oficial e que podem destoar desse release que a gente está vendo, igual a gente vai ver aqui agora na nossa análise histórica horizontal com o lucro líquido. E apenas dele ser um banco já existe assim, mais de 100 anos praticamente, né? A gente pode ver que ele continua sem ter uma lucratividade tão constante, sendo que até os piores anos ele foi o de 2015 com 77 milhões, 2017 com 12 milhões de lucro, e esse ano de 2022 também não foi lá grandes coisas, né? E junto ao lucro a gente pode ver que a margem líquida também não tá das melhores, porque ela vem caindo desde 2019 até chegar a esse fechamento de 2022 com uma margem líquida de apenas 1%. E já que falamos aqui do fechamento de 2022, o lucro líquido do fechamento do ano foi de apenas 65 milhões, apenas 26% do resultado de 2021, ou seja, esse ano de 2022 foi também um dos piores resultados dos últimos anos para o banco BMG. E aqui, como eu disse, que o resultado de IFRS, que é onde eu pego aqui esse gráfico, né, todos esses dados, eles são diferentes daquele lucro líquido recorrente que a gente viu agora há pouco no release. No quesito dividendos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o banco BMG está com 15,5% de dividend yield, que assim é bem alto, acima até mesmo da Selic, e mesmo com seus resultados não sendo tão bons, eles distribuíram muitos dividendos. E em seu histórico também consta aqui que o melhor ano de distribuição, inclusive, foi o de 2022, com 299 milhões de proventos distribuídos. Realmente é uma distribuição atípica, você pode ver umas 4 vezes maior do que o próprio lucro do BMG. Nosso próximo indicador quando tratamos de bancos é muito importante, se não é um dos mais importantes mesmo, é o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. E essa provisão financeira que serve para cobrir uma eventual inadimplência dos clientes do banco, que ele emprestou dinheiro em caso do calote por esses mesmos clientes aí. Em caso deles não pagarem, aí eles fazem essa provisão. Eu vou explicar assim bem sucintamente. O PDD é lançado no DR como se ele fosse uma despesa, mas sem efeito caixa, ou seja, ele é uma provisão mesmo, só que ele já é lançado como se fosse uma despesa. É o seguinte, explicar rápido. O Banco Central ele estipula um rating que vai de AA, que é o melhor nível, até o H, que é o pior de todos. E quando as operações ficam por 6 meses no nível H, elas podem automaticamente ser transferidas para as perdas. E claro que mesmo chegue nesse nível H, ou seja, em prejuízo mesmo, pode ter sim uma baixa contábil, mas ainda assim os bancos têm como recuperar dinheiro através das garantias, que podem ser por veículos, garantia fiduciária mesmo de imóveis, entendeu? E o PDD, quanto maior ele tiver, logo menor é o lucro. Você pode ver até aqui que ele é inversamente proporcional, e no BMG ele vem aumentando bastante nos últimos tempos e vem ficando muito acima do lucro, que é de fato assim preocupante para o banco. Até na nossa análise anterior do banco BMG, a gente falou que o PDD dele estava aumentando bastante, era para ficar de olho. De fato, ele fechou 2022 sim bem mais alto, então não é nada bom para o BMG. Inclusive, ele tem que ficar de olho no PDD, que isso aí impacta diretamente no lucro dele, que você está vendo aí que está muito mais baixo. E antes da gente ir pro checklist final, eu deixar minha opinião sobre investir no BMG. Se você tá gostando desse conteúdo aqui, se esse vídeo tá agregando, tá ajudando pra você, não custa nada você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e também deixar o like, porque isso me ajuda muito.
Sem mais delongas, vamos ao checklist. Primeira coisa que a gente olha aqui é a governança corporativa. O BMG tem um nível 1 de governança, mas pelo menos ele tem tag along de 100% nas ordinárias e nas preferenciais. O free float total já é baixo e quando a gente passa para as ON, para as ordinárias, aí fica assim, inexistente. Nas relações familiares, aí entra pai, mãe, tio, tia, primo, avó, como conselheiro, membro da diretoria. Então assim, é uma empresa muito, mas muito familiar e tem que ficar de olho aberto aí nesse sentido. E ainda outro ponto assim, bem negativo do Banco BMG, que apesar dele estar em declínio em relação aos seus resultados, os executivos não querem nem saber, eles só ficam aumentando suas remunerações e vão levando embora a maior parte da rentabilidade do banco. Só para você ter uma ideia, olha só aqui, em 2022, 96% do lucro serviu apenas para pagar os executivos e mais nada. Segundo ponto aqui é a lucratividade. Os lucros e margens do BMG são inconstantes, carteira de crédito está quase, tem uma grande, é diversificada, mas tem uma grande parte concentrada aí na parte de consignado, que não dá aquelas margens altas, legais igual os empréstimos, e a gente considera aí que os lucros vêm caindo nesse meio tempo, junto com o PDD subindo. Eu ficaria bem esperto nesse quesito de lucratividade. Terceiro ponto é a alavancagem. Em termos de alavancagem, quesito Basileia, tá bem dentro do razoável, né? Fechou o quarto tri de 2022 com 3,5%, só que o PDD aí continua aumentando, isso aí não dá uma relação bacana. Então, olho aí no PDD e vamos prosseguir aqui para minha opinião pessoal depois dessa nossa análise aqui sobre o BMG. Ele é um banco que, na verdade, existe assim há muitos anos, a gente já viu aqui, continua focado em crescer a base de clientes, principalmente no digital, que é uma necessidade, algo que eu já comentei, mas volto a falar aqui, é que esses banquinhos se remuneram de uma maneira muito mais difícil do que os bancões, porque tá bom que os bancos geram receita com cartões, fundos de investimento, conta corrente e tal, mas o maior meio de monetizar dos bancos é através dos empréstimos e esse não é o forte do BMG, como a gente já viu nos resultados. O ponto de maior incômodo aqui é o ponto mais negativo também, vai para a remuneração dos executivos, porque não importa o quão ruins estejam os resultados do BMG, os executivos continuam aumentando suas remunerações e deixam o BMG sem nada. O último ponto aqui seriam as margens do BMG, que não são das melhores, até porque elas vêm caindo com o passar do tempo, junta isso com o lucro caindo também e o PDD subindo. Então, para mim, esse é um banco realmente que precisa melhorar bastante seus fundamentos para ficar com bons resultados e também tem que ficar de olho nessa remuneração dos executivos, que não é uma coisa bacana. O banco não está sendo bom para os acionistas, somente para os executivos. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações aqui, considere se inscrever no canal e deixar o like se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até nossa próxima análise.